Arena Geral. Unidos para torcer. AG Placar do Brasileirão. Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placar do Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana, de volta depois de 2 semanas de hiato, né? Logicamente por conta do que aconteceu e acontece ainda no Rio Grande do Sul. Não devemos baixar a guarda nas nossas ajudas ao povo gaúcho, tá? Apesar do nível da água ter baixado, ele continua alto o suficiente em alguns locais para dificultar resgate, dificultar a locomoção. Não tá fácil ainda para o povo do Rio Grande do Sul, então fica aqui um apelo, que você puder ajudar, ajude para que o povo do Rio Grande do Sul possa sair dessa situação o mais rápido possível. Por causa disso, a CBF parou o campeonato por 2 rodadas e decidiu que não iria adiar jogos, ela só empurrou os jogos para frente. Então, nesse fim de semana tivemos a rodada de número 7, que era para ter acontecido 2 semanas atrás, aconteceu hoje. E muita coisa aconteceu. Chega de papo, vamos logo ao que interessa, jogos da semana. A gente já começa com o jogo mais falado da rodada. O Flamengo triturou o Vasco na maior goleada a favor do Flamengo na história desse confronto. Ninguém esperava, no entanto, que o gol de Verratti no começo do jogo para o Cruz Maltino seria o gol de honra do time. A partir dos 30 minutos do primeiro tempo, só deu Flamengo 6-1, sim, 6-1 no placar final. E o clássico também marcou a estreia do técnico português Álvaro Pacheco no comando do Vasco. Provavelmente a pior derrota da sua carreira. E no meio de tudo isso, Gabigol voltou a marcar pelo Mengo, depois de toda a polêmica com a vergonha dele de mostrar vocês entendem, né? No antidoping e de ter vestido a camisa do Corinthians. Inclusive, a torcida xingou ele no começo do jogo, quando ele entrou em campo, mas caiu de amores por ele após o gol que ele marcou. O Vasco, que vive uma crise imensa por conta da sua SAF, agora tenta juntar os cacos depois desse vexame, com a torcida indo embora antes mesmo dos 20 minutos do segundo tempo. Quem foi embora mais cedo também foi a torcida do Vitória, que sem paciência deixou o Barradão cedo quando viu o time da casa ser derrotado pelo Atlético Goianiense por 2-0. Mas o nordestino ficou sem paciência na rodada, o nosso querido Hulk. A bronca do paraibano foi manifestada depois do empate do Galo por 1-1 contra o Bahia na Arena MRV. Hulk não devia estar saindo tão triste, já que o gol do Atlético foi um golaço que ele mesmo marcou. Mas ele ficou na bronca por conta do juiz não ter ido ao VAR conferir um pênalti para o Galo. E jogou uma aspa forte que nós vamos ouvir agora. Pois a rodada nessa temporada é sobre entrevistas. E pegamos mais uma entrevista do Hulk de bronca com a arbitragem, mas dessa vez com um detalhezinho que ele deve estar se esquecendo. Mas vamos ouvir o que o Hulk tem a dizer sobre o juiz não ter ido ver um lance no VAR. Quanto ao jogo, foi um jogo bastante disputado. Sem querer questionar a arbitragem, até porque tenho muito respeito pelo Bruno. Só fui perguntar para ele por que ele não foi olhar o VAR. Se é um lance interpretativo e na nossa visão, que é passado pra gente quando é lance interpretativo, quem tem que definir é o árbitro. E eu falei, Bruno, a gente no campo, a gente tem uma visão. Se você vai olhar o VAR, tu tem outra visão. Você pode continuar com a tua decisão, mas tem a obrigação de olhar o VAR, velho. A bola bate na mão. Tu vai olhar, eu vou seguir com a minha decisão, a gente vai respeitar, beleza. Agora tu não pode fugir da responsabilidade de não ver a imagem. Infelizmente o VAR tá mandando no futebol brasileiro. É lance interpretativo, quem define o árbitro. Quem manda no jogo o árbitro, não é o VAR que decide. O árbitro decide, é pênalti ou não é? É mão ou não é? Segue o jogo, pronto. Mas ele assumiu a responsabilidade de ver o VAR. Cara, é triste pra gente. Não sei se foi mão ou se não foi. Não sei se foi pênalti ou se não foi. Mas quando é lance interpretativo, o VAR tem que assumir a responsabilidade. O árbitro tem que assumir a responsabilidade e olhar o VAR, velho. Só tem um detalhezinho, Hulk. O árbitro por si só não vai na cabine do VAR. Ele só vai quando ele é chamado. Ele mesmo não pode ir à cabine do VAR sem que o árbitro de vídeo chame. Então, ele não pode simplesmente sair no meio do jogo e olhar a telinha sem que seja chamado, né? Só um detalhezinho bobo. O Ademir, que não tem nada com isso, fez um golaço para empatar o jogo para o Bahia. É a famosa lei do ex agindo. O outro clube de Minas não sofreu com os ex, mas com os ídolos atuais do adversário, que resolveram o jogo para o São Paulo 2-0 contra o Cruzeiro no Morumbi, com um golaço de Lucas para abrir o placar e Calheri no comecinho do segundo tempo, dando números finais.
Gustavo Gomes foi o grande nome da partida entre Criciúma e Palmeiras, com o Verdão vencendo o Carvoeiro por 2-1. O zagueiro marcou o primeiro gol do Palmeiras em cobrança de pênalti, se transformando no zagueiro com mais gols na história do clube. E deu rolinho no zagueiro do Criciúma, pegou o terceiro cartão amarelo sendo suspenso no jogo, só que o próximo jogo ele vai estar em data FIFA. E ainda escorou o escanteio de cabeça para o Lázaro completar para o gol, garantindo a vitória verde nos acréscimos, já que o Criciúma empatou logo após o gol do zagueiro. Outro ídolo passou por problemas sérios em campo. O goleiro do Fortaleza, João Ricardo, teve muito trabalho para segurar o Atlético Paranaense. E também teve trabalho para segurar uma ânsia de vômito no meio do jogo, né? Desculpa aí se você está ouvindo esse áudio comendo alguma coisa, peço perdão. No fim deu tudo certo, com a saúde do goleiro e do time, que venceu o Atlético em casa com um gol de Kusevich. Já no jogo entre Corinthians e Botafogo, a vitória do Fogudo veio por 1-0, gol de Júnior Santos. Foi marcante, sim, só que o mais interessante foi o duelo entre irmãos. Os paraguaios gêmeos Ángel e Oscar Romero já jogaram juntos no Cerro Porteño do Paraguai, mas raramente se enfrentam, e nessa rodada isso aconteceu. E fizeram uma aposta que Ángel, o corintiano, perdeu para Oscar, o botafoguense. Mas Ángel já prometeu que vai ter volta. Na verdade vai ter o jogo da volta, né? E para fechar, temos o retorno dos clubes gaúchos ao Brasileirão, ainda com suas arenas impossibilitadas de receberem jogos. Pelo menos as arenas de Porto Alegre. A Arena do Grêmio provavelmente não vai receber mais jogo esse ano, e o Beira-Rio talvez possa receber jogos. O Grêmio foi o único a jogar, entre aspas, em casa nessa rodada. Mandou o jogo no Couto Pereira, em Curitiba. Mesmo com boa presença dos tricolores, o Grêmio não venceu 2-0 para o RB Bragantino. O Juventude foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense e quase saiu com a derrota com um gol do Marcelo. Porém, uma pichotada do Fábio ajudou Jadson a fazer o papo arrancar um importante empate fora de casa. O único gaúcho que venceu foi o Inter, que foi a Cuiabá e derrotou a equipe local por 1-0. Um jogo bem enrolado, já que o VAR marcou um pênalti para o Colorado e anulou um pênalti para o Dourado. Dourado que reintegrou o Davidson ao elenco, depois de tê-lo afastado, inclusive no aeroporto antes de uma viagem. Pelo visto, o Davinho não conseguiu negociar com outro time. E essa foi a rodada de número 7 do Campeonato Brasileiro. Antes da classificação, vamos resumir aqui os resultados. Grêmio 0, Bragantino 2, Vitória 0, Atlético Goianiense 2, Fluminense e Juventude 1-1, Cuiabá 0, Internacional 1, Corinthians 0, Botafogo 1, Atlético Mineiro 1-1 com o Bahia, Vasco 1, Flamengo 6, isso mesmo, Criciúma 1, Palmeiras 2, São Paulo 2, Cruzeiro 0, Fortaleza 1, Atlético Paranaense 0. O campeonato está nesse momento desse jeito aqui. Atenção, porque tem muito jogo ainda a ser feito por algumas equipes. O líder é o Flamengo com 14 pontos, mesma pontuação do Bahia, 14. Completando o G4, Botafogo e São Paulo com 13. Também com 13 em quinto lugar, o Atlético Paranaense, fechando o G6, Bragantino com 12 pontos. Na zona da Sul-Americana, Palmeiras com 11, Internacional com 10, com 2 jogos a menos, Cruzeiro também com 10, mas com um jogo a menos, Atlético Mineiro e Fortaleza também com 10 pontos, mas com um jogo a menos cada um, e o Grêmio fechando a zona sul-americana com 6 pontos e 2 jogos a menos. Vasco com 6 pontos, Juventude com 6 pontos e 2 jogos a menos, Fluminense com 6 e Criciúma com 5 pontos e 3 jogos a menos estão naquela zona querendo escapar do rebaixamento, sendo que está sendo ocupado nesse momento o Z4 pelo Corinthians com 5 pontos, Atlético Goianiense com 4 pontos e um jogo a menos, Vitória 1 ponto e um jogo a menos, e o Cuiabá não pontuou ainda, mas tem 2 jogos a menos. Detalhe, se o Criciúma ganhar esses 3 jogos a menos que faltam para ele, ele assume a liderança. Olha que loucura. A CBF, por conta desse ato no Campeonato Brasileiro em maio, decidiu que não vai mais parar nas rodadas de data FIFA, exceto essa que começou agora. Não é bem uma data FIFA, né? Porque não tem Copa América nem Eurocopa ainda. E alguns jogos atrasados vão acontecer nesse fim de semana, mas a rodada do Campeonato Brasileiro mesmo só vai acontecer na terça-feira da semana que vem, a rodada de número 8, que os jogos são os seguintes. Dia 11, 7 da noite, Atlético Goianiense e Corinthians no Antônio Ascioli, Juventude e Vitória no Alfredo Jaconi, o primeiro jogo no Rio Grande do Sul da Série A, depois de tudo que aconteceu lá nas enchentes.
8 da noite, Botafogo e Fluminense no Newton Santos. 9h30 da noite, Bragantino e Atlético Mineiro na Bia Bichedinho. Dia 13 de junho, quinta-feira, 7 da noite, Cruzeiro e Cuiabá no Mineirão. 8 da noite, Internacional São Paulo no Heriberto Rios. O Internacional vai mandar esse jogo lá no estádio do Criciúma. Flamengo e Grêmio no Maracanã. Atlético Paranaense e Criciúma na Liga Arena. E 9h30 para fechar a rodada, Bahia e Fortaleza na Arena Fonte Nova. Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. E é isso, gente. Esse foi a AG Placada Brasileirão. Tivemos aí um hiato de 2 semanas e teremos um agora de 1 semana. Mas já vou avisando que esse hiato de 1 semana é o último do ano. Então, a partir de agora é a GPB, depois dessa rodada 100. Toda semana com a AG Placada Brasileirão até o dia 8 de dezembro, na última rodada. Então, se prepara aí que vem uma sequência forte. E se prepara também para deixar seu comentário, né? Comenta aí o que você achou desse programa, crítica, sugestão, o que podemos melhorar no nosso programa. É só ir lá no nosso site, arenageral.com.br, deixar seu comentário no post do podcast ou acessar o canal Esquias e também deixar seu comentário. Aproveitando que você vai lá no canal Esquias, se inscreve se não for inscrito, deixa o gostei para que o YouTube possa entender que esse programa pode chegar a mais pessoas, que pode chegar a mais gerados como você. Compartilha com os amigos, não se esquece de balançar o sininho para não perder nenhuma notificação desse e de outros programas da Combo Conteúdo. Mas é isso, nos ouvimos com a GPB daqui a 15 dias, quando o Campeonato Brasileiro voltar ao fim de semana, e daí, meu amigo, é até o final do ano sem sair de cima. Beleza? Abraços a todos, até a próxima! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.